A estrutura condicional comando if-else trata-se de uma estrutura que controla o fluxo de execução a partir da avaliação do resultado de uma condição. Se a condição ou expressão lógica que é implementada na cláusula if for avaliada como verdadeira, o fluxo é desviado passando pela execução do comando 1. Caso contrário, seja quando a condição é avaliada como falsa, o fluxo de execução é desviado passando pela execução do comando 2. Para resolver o problema que estabelece a relação existente entre o valor de duas variáveis, utilizando estruturas de controle do tipo if, era necessário implementar três comandos ifs. No primeiro, avalia-se se o valor da variável a é menor do que b. No segundo, avalia-se se o valor da variável a é igual a b. Já no terceiro comando if, avalia-se se o valor da variável a é maior do que b. São três comandos independentes implementados de forma separada, e aqui nós temos os fluxos de execução de cada um desses três comandos. Para resolver esse mesmo problema, utilizando uma estrutura condicional do tipo if-else, são necessários dois comandos if-else. O primeiro, avalia-se se o valor da variável a é menor do que b, se não, implementamos outra estrutura if-else, agora para avaliar se o valor da variável é igual a b, se não, por exclusão, se não é menor, não é igual, significa que o valor da variável a é maior do que o valor da variável b. Vejam esses exemplos. Se o valor da variável a for 3 e o valor da variável b for 5, essa relação a menor que b é verdadeira. Então, o fluxo passa pela execução desse comando, que vai indicar que a relação existente entre a e b é de menor do que. Nesse segundo caso, se temos que a variável a é 5 e a variável b é 5, a relação a menor do que b é falsa. Já a relação a igual a b é verdadeira, então o fluxo passa por esse caminho, passando pela execução do comando, que vai indicar que o valor de a é igual ao valor de b. Nesse terceiro caso, se o valor da variável a é 7 e o valor da variável b é 5, a relação a menor que b é falsa. E a relação a igual a b também é falsa. Então o fluxo vai passar por esse caminho, passando pela execução do comando, que vai indicar que a é maior do que b. Então vamos implementar uma classe em Java que estabelece a relação existente entre duas variáveis. Eu vou aqui nessa classe 6, que foi inicialmente implementada, já com o objeto de leitura. A classe 6 está implementada no pacote condicional do meu projeto. Então vamos declarar as variáveis de entradas, a e b. Feita entrada de dados. Vamos implementar as estruturas condicionais if-else que fazem as avaliações. Primeiro, se o valor da variável a é menor que o valor da variável b. Se isso for verdade, então vamos indicar no comando saída que o valor da variável a é menor do que o valor da variável b. Então, se não for menor, pode ser igual ou maior. Então, abre-se outro comando if, agora para avaliar se o valor de a é igual a b. Se a é igual a b, então, no dispositivo de saída, vamos mostrar que o valor da variável a é igual ao valor da variável b. Então, vejo que o método saída printf, eu uso dois especificadores de formato, um para a variável a e outro para a variável b. Então, se não for menor, não for igual, portanto, se chegar nesse caminho, temos que o valor da variável a é maior do que o valor da variável b. Então, as variáveis de entrada de dados, o objeto de leitura,
processo de entrada de dados, e aqui duas estruturas condicionais do tipo if e else, avalia se é menor, se não, avalia se é igual, se não, maior. Então vamos testar esse código-fonte. Então 3 é o valor da variável A nesse processo de entrada de dados. Nesse processo de entrada de dados, vamos fornecer que o valor de B é 5, então 3 é menor do que 5. Então 3 menor do que 5, essa relação é verdadeira, o fluxo passou por esse caminho. Vamos fazer um segundo teste. Shift F6, valor da variável A 5, valor da variável B 5. Então, 5 menor que 5, essa relação é falsa. Desvia o fluxo, vem para cá, verifica se o valor da variável A é igual ao valor da variável B. 5 é igual a 5? Verdade. Então o fluxo passa por esse caminho, indicando que o valor da variável A é igual ao valor da variável B. Shift F6, vamos fazer um terceiro definitivo teste. Valor da variável A 7, valor da variável B 5. Então, A7, B5, essa relação A menor que B é falsa. Desvia o fluxo, vai para o else. A7, B5, 7 é igual a 5, essa relação também é falsa, desvia o fluxo, vai para o else, passa por esse caminho para indicar que o valor da variável A é maior do que o valor da variável B. Obrigado.